Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar lendo exatamente Gênesis 3 e 15. Abre então comigo em Gênesis 3 e 15. E Gênesis 3 e 15 diz exatamente assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Todos nós sabemos que Gênesis 3 e 15, ele exerce, obviamente, aqui no texto, uma importância muito grande. Ele é exatamente a primeira grande promessa da resolução do grande problema em que nós nos metemos em razão da atitude de a primeira esposa, Eva, e do primeiro marido, Adão. Então, quando Eva e seu companheiro Adão comem do fruto da árvore que Deus tinha proibido que eles comessem, é óbvio que eles desobedeceram. E um texto como esse, Gênesis 3 e 15, parece refletir a nós e parece nos fazer entender que o problema arranjado pela desobediência foi muito mais sério do que a gente pensava. O ato, então, de Adão e sua companheira Eva foi muito mais pesado e profundo do que somente comer de um fruto que Deus tinha dito que não era para comer. E quando a gente para e pensa nisso, a gente vê que os estudos dessa semana, eles são significativos. Nosso amado pastor Arnaud, na segunda e na terça-feira, trabalhou conosco sobre exatamente a questão do pecado e a narrativa do pecado. E hoje o presbítero Renato também nos fez discernir fatos interessantes sobre o primeiro pecado. E esta noite, eu quero conversar com você sobre o que foi a seriedade de tudo que está aqui em Gênesis, capítulo 3. Porque é óbvio que você se recorda de tudo que já aprendeu, tanto na segunda quanto na terça, e hoje, se você já ouviu o estudo bíblico diário. É lógico que a mulher estava ali no jardim, ela se encontrava aparentemente sozinha, a serpente vem e conversa com ela, ali ocorre a primeira possessão demoníaca descrita na palavra de Deus, porque quem é essa serpente? É como o pastor Arnaud falou, essa serpente é Satanás. Satanás, ele tem essa capacidade de possuir este animal, conversar com a mulher. Estranhamente, a mulher não esboçou medo, desconfiança diante daquela situação, e de repente Satanás vai negando a palavra de Deus, Satanás vai negando as consequências da palavra de Deus, vai mostrando que Deus é um Deus podador, um Deus mau, um Deus limitador, e aí aquela árvore que não chamava tanta atenção do homem e da mulher, chamou bastante atenção, despertou-se cada um dos sentidos, né, da mulher, e a mulher viu que era agradável, ela é atraída pelo fruto, e ela tem um desejo, e ela come e passa para seu esposo, e seu esposo também come. E aí ocorre o que nós chamamos de o primeiro pecado. O que é interessante notar é que quando você pensa exatamente em Gênesis capítulo 13, o que está em jogo aqui, meu irmão, não é comer ou não comer
do fruto desta árvore. O que está em jogo aqui é a questão da obediência. Eu vou ler um comentário rapidamente aqui desta Bíblia comentada. Ela é da edição do Mundo Cristão. E o autor, o reverendo Riley, ele diz exatamente assim: o pecado do primeiro casal foi mais do que simplesmente comer um fruto proibido. Incluiu desobedecer à palavra revelada de Deus. Grave isso. Desobedecer à palavra revelada de Deus. E além de desobedecer à palavra revelada de Deus, crer na mentira do diabo. Olha que interessante. A primeira vez que nós vemos a Bíblia mencionar o que é o pecado é ligado exatamente à desobediência e descrença na revelação que Deus tinha dado de sua palavra e, obviamente, o crer na mentira de Satanás. E colocando, por consequência, sua vontade acima da vontade de Deus. O pecado, com suas consequências terríveis, entrou na raça humana e no mundo em geral. Irmãos, é fundamental nós entendermos o que está aqui. Olha que interessante, esse trecho bíblico, ele existe para que nós possamos entender algo extremamente sério. Deus, quando fala, ele não fala à toa. Deus, quando nos traz sua palavra, ele não traz à toa. Deus, quando nos traz as suas eternas verdades, chamadas revelações, ele não o faz à toa. Ele, ao nos trazer a sua palavra, ele espera de nós, em primeiro lugar, que ouçamos, que entendamos, e em segundo lugar, ele espera de nós que nos subordinemos à palavra dele. É interessante que, então, todo o trabalho do maligno, do diabo, desde o início, é sempre negar a palavra de Deus. É sempre desrespeitar a palavra de Deus. É sempre influir no coração e nos desejos humanos para que nós possamos sempre nos posicionar de forma contrária à própria palavra de Deus. E eu paro e penso exatamente num ponto central como esse, porque aparentemente aqui o problema é do primeiro casal. Eles viram que estavam nus, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Muita gente sempre me perguntou: pastor, Deus nunca daria ao homem o conhecimento do bem e do mal? Daria. Deus nunca teve vontade de podar o homem de absolutamente nada. Quando você olha a Bíblia inteira, a vontade de Deus é de descortinar todas as verdades diante do homem. O homem ia conhecer no momento correto tanto a questão do bem quanto a questão do mal, mas ia ser direcionado a esse conhecimento através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você olhar para o Apocalipse, Deus nos quer perto dele, sabendo de absolutamente todas as coisas. A Bíblia diz que como Cristo é, nós seremos. Então, aqui você tem uma questão simples. Você tem um homem simplesmente se adiantando no tempo e no espaço, colocando o pé pelas mãos e arrebentando a cara. O pecado sempre é isso. O pecado sempre foi e sempre será isso. O pecado é sempre essa atitude minha e sua, meu irmão, de, em última análise, não crer completamente na palavra de Deus, seguir os nossos próprios caminhos e, com a nossa autocapacidade de determinação, dizer o que queremos. Aí lá na frente, quebramos a cara, arrebentamos a cara, e aí o que tem é o perder do jardim do Éden. Olha, irmãos, coloque uma coisa no coração. Se tem alguém que nunca quis nosso mal, ou nunca quis as nossas limitações, esse alguém é Deus.
E eu falo isso por uma razão simples. Se ele não negou seu próprio filho para nos salvar, o que ele vai nos negar? O apóstolo Paulo, ele enfatiza esse raciocínio para dizer e mostrar a nós que Deus é extremamente bom e misericordioso. Agora, a grande questão é o seguinte: toda vez que o Senhor nos traz uma palavra dele e que nós nos colocamos de forma contrária a esta palavra, em razão do livre-arbítrio, ele permite que a gente viva de forma absolutamente contrária à palavra dele, mas as consequências do pecado sempre virão. E a consequência é aquilo que ele falou. Pecou, vai morrer. E daí Paulo, lá na frente, dizer que o salário do pecado é a morte. Eu sei perfeitamente que os irmãos entenderam tudo isso que acabei de falar em razão do que pastor Arnaud nos falou segundo e terça e do que o presbítero Renato nos falou hoje. Mas eu venho em nome do Senhor esta noite pensar com você como é que Deus vê a humanidade após o pecado. Você já se indagou quanto a isso? Como é que Deus dos altos céus vê a mim e a você em razão do pecado? Uai, como assim a mim e você, pastor, se quem errou foi Adão? Ah, é? Você acha que esse simples comer desta árvore foi um pecado que atingiu somente Adão e Eva? Meus amados irmãos, existe uma descrição da parte de Deus sobre como ele passou a ver o homem depois que o homem pecou. E isso é sério, extremamente sério. Abra comigo, por gentileza, em Romanos capítulo 3. Preciso que você vá comigo para Romanos capítulo 3, porque a consequência de Gênesis 3 é Romanos 3. Agora, por gentileza, não sai por aí abrindo a Bíblia em todo o livro, capítulo 3, e dizendo, olha, a consequência do pecado está no capítulo 3, de Êxodo, de Levítico, de Números, de Deuteronômio, porque o pastor fez uma relação entre Gênesis 3 e Romanos 3. Não. A Bíblia não tem esse tipo de fato, não. Tá? Numerologia, nós da Igreja Brasil para Cristo, nós não acreditamos nisso. Quem acredita em numerologia são cartomantes. Tá? Agora, é óbvio que existe em alguns pontos da Bíblia alguns números que têm destaque. Por exemplo, Jesus jejuou e foi tentado 40 dias e 40 noites. O dilúvio, 40 dias. Aí, no deserto, 400 anos e etc. Então, de vez em quando existe uma coincidência interessante. Mas no Brasil para Cristo nós não somos guiados por números, não. Tá? Pode ficar tranquilo. Agora, é lógico, existem números que são relevantes. Então, a relação entre Romanos 3 e Gênesis 3 é mera coincidência. Mera coincidência. Mas, eu quero que você entenda que Romanos capítulo 3 é consequência de Gênesis capítulo 3. E você, em Romanos capítulo 3, você vai entender a consequência drástica do que Adão e Eva fizeram. Do que Adão e Eva fizeram. E a consequência, ela começa lá no capítulo 3, versículo 9, para onde nós vamos. Hoje nós vamos desenvolver com os irmãos um estudo expositivo e bastante atenção agora, porque aqui está a visão de Deus do homem após o pecado.
Se você nunca se perguntou como é que Deus vê a humanidade após o pecado, como é que Deus vê a humanidade depois que o pecado aconteceu, como é que Deus vê? Bem, vou te mostrar exatamente agora como o Senhor Deus vê toda a humanidade após o pecado. O versículo 9 de Romanos, capítulo 3, diz assim: que se conclui? Temos qualquer vantagem? Aqui Paulo está dizendo sobre o contexto imediato do texto total. E o texto total é o seguinte: capítulo 1 de Romanos, Paulo diz que todos os gentios estão absolutamente condenados, porque todos os gentios estão debaixo do pecado. No capítulo 1, diz que Deus criou céus e terra e deu a revelação natural para todos, e em razão disso todos têm capacidade de entender algo sobre Deus, e obviamente entendendo algo sobre Deus, tem a capacidade de refrear sua própria existência quanto ao mal. Mas o homem optou em não entender, e não querer entender, e não querer viver à luz da revelação natural. E aí Paulo diz, são pecadores. Aí no capítulo 2, Paulo diz o seguinte: esse foi o motivo pelo qual Deus escolheu um povo e deu a esse povo o que nós chamamos de revelação especial, ou seja, a lei, o Pentateuco, a Torá, os profetas. E não obstante esse povo ter uma revelação especial, esse povo é tão dominado pelo pecado quanto quem teve só a revelação natural. Esse povo é tão dominado pelo pecado, tanto quanto quem nunca leu a Bíblia, mas teve condições de entender quem era Deus, em razão dos céus, da terra, da lua, das estrelas. E aí é por isso que Paulo diz que o judeu não tem vantagem nenhuma, que o judeu é tão pecador quanto aquele que nunca teve a revelação especial de Deus. E aí Paulo coloca todo mundo num saco e diz o seguinte: Deus olha para vocês e Deus vê toda a humanidade pecadora da seguinte forma. Vamos lá. Versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já está demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado. Preste atenção. Quando você lê Romanos capítulo 1 inteiro, e quando você lê Romanos capítulo 2 inteiro, Paulo prova que todos estão debaixo do pecado. Você sabe o que significa essa expressão, todos estão debaixo do pecado? Significa que Deus está falando a mim e a você que o ato de Adão e Eva, lá no Gênesis, de comer aquela fruta que foi proibida, esse é um ato que atingiu toda a humanidade. Que ninguém nasce isento do pecado. Que simplesmente o pecado é uma chaga que atinge todo o ser humano que vem à face da terra. Ninguém escapa do pecado, porque Adão era o representante de todos os homens, e Adão, quando cai, não é que o pecado dele passou para mim e para você. A gente não é católico, apostólico, romano. A gente não acredita que o pecado de Adão é o nosso pecado. O que passou para a gente foi a natureza corrompida de Adão. O que nos atingiu foi a natureza corrompida de Adão. Adão vai responder pelo pecado dele, como eu vou responder pelo meu pecado, e você vai responder pelo seu pecado. Por quê? Porque cada um presta contas diante de Deus do que faz. Agora, nós herdamos
herdamos de Adão a natureza corrompida. Nós herdamos de Adão esse desejo pelo pecado. Nós herdamos de Adão uma natureza caída que simplesmente busca o pecado. Se você voltar rapidamente comigo, exatamente lá em Gênesis, volte rapidamente e a gente depois retorna. Olha que interessante. Se você voltar comigo em Gênesis, você verá exatamente lá no versículo 1 do capítulo 4, e assim diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e essa concebeu, e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Olha que interessante, os dois primeiros meninos que nascem, nascem agora de um homem que é absolutamente pecador. E esses seres que agora vêm a viver, eles herdam do seu pai simplesmente o quê? A natureza corrompida. Ou seja, a possibilidade de simplesmente pecar. E o que é interessante é que Paulo, ele em Romanos 3:9, ele diz: todos estão debaixo do pecado. Então, Paulo, em primeiro lugar, está nos dizendo que Adão, quando pecou, passou a conhecer o mal e passou a ter uma natureza corrompida. E Adão agora gera filhos, só que esses filhos nascem também debaixo do pecado, segundo Paulo. Ou seja, nascem com a natureza corrompida e prontos para pecar. Absolutamente prontos para pecar. Eu acho incrível isso, né? Todo mundo olha para uma criança e diz: tão inocente, tão maravilhosa, tão de Deus, tão preciosa. Meu amiguinho, uma criança, desde os primeiros momentos de vida, ela é capaz de expressar rancor e ódio. Ela é capaz de expressar rancor e ódio. Você não se preocupe. Pecador não gera santo. Pecador, no máximo, gera gente com tendência ao pecado. Daí porque o próprio salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós estamos, segundo o apóstolo Paulo, debaixo do pecado, porque o ato insano de Adão e sua esposa Eva atingem toda a humanidade. Agora, no texto, quando você lê aqui e diz debaixo do pecado, também significa que o pecado está acima do homem. Como assim, pastor? O pecado é senhor. Estou falando sério. E o homem está abaixo do pecado. O homem é escravo do pecado. A expressão grega aqui também, debaixo, significa sob o poder de. Sob o poder de. Debaixo de. Simplesmente limitado a. Meu Deus do céu, pastor, mas a consequência então é enorme. É. Aqui o texto está dizendo que o homem é escravo do pecado. Aqui, a referência no original grego é alguém que tem o outro acorrentado e que está por cima e o outro por baixo. Meu Deus, pastor, eu não sabia que as consequências eram tão terríveis. Sim, são terríveis. Deus, quando olha para a humanidade, Deus simplesmente diz: são escravos do pecado, e o versículo 10 complementa: como está escrito, não há um justo,
nenhum justo sequer. Interessante, né? Quando a gente pega Romanos 10, 11 e 12, 10, 11 e 12, isso está exatamente no Salmo 14. Sabia disso? Paulo transcreve de cabeça, porque ele não transcreve expressamente, mas ele transcreve de cabeça o Salmo 14. E, gente, o Salmo 14, do versículo 1 até o versículo 3, olha o que ele diz. Acompanhe comigo. Olhe que interessante. Paulo não tira essas conclusões à toa. Paulo simplesmente diz. Salmo 14, versículo 1, 2 e 3. Acompanhe comigo. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha aí, pastor, aí não sou eu, né? Porque o insensato diz não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, quem busque a Deus. Todos. Incrível, né? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, e não há quem faça o bem, não há um sequer. Mas pastor, peraí, como é que Deus pode determinar o Salmo 14? Será que nem o salmista, quando Deus olha, Deus não deixa de repreender? Lê agora Romanos comigo, versículo 10, como está escrito. Não há um justo, um sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis. E não há quem faça o bem, não há um sequer. É Paulo reproduzindo o Salmo 14 de memória. Pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Espera aí, Deus quando olha para a terra, ele vê a humanidade assim? Deus olha para todos e diz, não há um justo sequer. Você está compreendendo o que o pecado faz? Você está compreendendo que Deus é santo, santo, santo? Você está compreendendo que Deus é a expressão máxima de santidade, bondade, benignidade, amor, e que o ato do homem comer aquele fruto trouxe diante de Deus ojeriza. Você acha que Deus olha para mim e para você de forma diferente? Você sabe por que Deus aceita a mim e a você? Porque eu e você um dia aceitamos Jesus Cristo. Deus nunca olha direto para a gente. A gente se esconde atrás de Cristo e aí Deus nos vê em Cristo. Mas, pastor, um texto como esse de Salmos é até compreensível, porque o salmista está falando do cara e do indivíduo, do maluco, que diz que não há Deus. Pois é. Sabe o que Paulo faz com isso? Paulo pega a revelação do Velho Testamento e diz, isso também é realidade para quem diz que Deus existe. Você está sentindo o que foi Gênesis 3? Paulo pega a realidade do Salmo e diz, é todo mundo, inclusive você judeu que tem a lei e que guarda a lei e que guarda o sábado e que faz os sacrifícios, Deus olha para todo mundo e abomina. Mas pastor, peraí, mas não existem pessoas boas, pessoas que fazem o bem, pessoas amorosas. E quem foi que te disse isso? Quem foi que te enganou?
o meu Cristo e o teu Cristo dizem que o melhor de nós dois é mal. Você se lembra Cristo falando? Vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Meu Deus, pastor, eu não acredito que o pecado faz Deus me ver assim. Calma, calma que eu não terminei a descrição. Você sabe por que Deus aceita a mim e a você? Porque ele olhando para a terra, ele não viu um justo sequer. E aí ele teve que dizer, filho, desce. Desce, porque eu vou te esmagar. Eu vou pegar a minha ira, porque eu dou tudo para eles. Eu faço tudo por eles. Eu entrego tudo para eles. E eles me trazem nojo. Eles me trazem fastio. E aí todo ódio, toda a ira santa que eu tenho, eu vou derramar sobre você. Que é justo, que eu amo, que é honesto, que é quem eu gerei. E aí minha ira passa, e quem tiver escondido em você, por isso que a igreja é o corpo de Cristo, por isso que a gente tem que estar nele, por isso que ele é a videira e nós somos os ramos. Por isso que a igreja é o templo espiritual, sendo ele a pedra angular. Gente, ou a gente está em Cristo, Deus não aceita a gente nunca. Porque o pecado é olhar para o que há de mais sagrado na essência divina, que é a sua palavra, a sua voz, e dizer, eu desprezo isso. Olha como Deus nos vê. Não há um justo. Não há um justo sequer. Ainda nos versículos 9 e 10, como está escrito, não há um justo sequer. Olha o 11, não há quem entenda. Olha que interessante, o pecado retira da gente a possibilidade de compreensão. Mas pastor, de novo eu quero bater nessa tecla. E as pessoas boas, e as pessoas que ajudam os outros. Você sabia que a parca bondade que existe no mundo é produto da misericórdia de Deus? Você sabia que Deus ainda age no coração humano para mesmo esse coração sendo terrivelmente mau, ainda produzir alguma coisa boa? Você sabia que em nós não há bem nenhum? Porque o pecado, depois que entra na gente, ele corrói a vida da gente, ele arrebenta a gente de cima a baixo. Sabia disso? Então até as pessoas boas do mundo, elas não podem olhar para Deus e dizer um dia, olha, eu tenho direito ao céu, porque eu fui bom. Eu tenho direito ao céu, porque eu dei comida a pobres. Eu tenho direito ao céu, porque eu tratei bem as pessoas. Eu tenho direito ao céu, porque eu fiz o bem. Irmãos, nossa raiz é tão podre que é Deus que intervém em nós para que alguma coisa boa nós façamos. Jesus disse, vós sendo maus, vocês dão boas dádivas aos filhos. E a gente dá boa dádiva ao filho, não é porque deixou de ser mau, é porque de alguma forma Deus ainda age, porque senão nós já tínhamos nos destruído, já tinha tido a Terceira Guerra Mundial, a Quarta Guerra Mundial, a Quinta Guerra Mundial. Irmãos, a gente é tão bom, a gente é tão bom, a gente é tão bom, que a gente é capaz de matar o irmão da gente no culto. O que Caim fez com Abel?
Onde estava Caim e Abel? No culto. E o que ele fez? Matou seu irmão. Está vendo como a gente é bom? Pastor, mas é uma visão tão pessimista. Mas é essa visão que você tem que ter para compreender Gênesis 5, 6, 7, 8, 9. Aí vem o dilúvio. Você tem que compreender isso. Aí depois do dilúvio a gente pensa que a humanidade vai melhorar e tem uma queda pior ainda, a Torre de Babel. Aí você pensa que a humanidade vai melhorar. Deus simplesmente diz, não, vou recomeçar com uma família. E a coisa só piora, só piora, só piora. Quando você chega no fim do Velho Testamento, a coisa está tão horrível, que Deus fica sem falar com o seu povo escolhido por 400 anos. E aí vem Cristo. E a coisa é tão horrível que não reconheceram Cristo. Sério, gente. O pecado nos faz não ter capacidade. Está aqui, está aqui. Não há quem entenda. O pecado nos retira a capacidade de compreender qualquer coisa espiritual. Isso é tão verdade que se não é o Espírito de Deus falando ao nosso espírito, nós não tínhamos possibilidade de compreender espiritualmente nada. Nada. Olha que interessante. Agora, por gentileza, o versículo 12 em diante. Deus olha dos céus e diz assim, versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sério. Aqui Paulo já está vivendo na época em que Cristo está ressuscitado, e Deus olha dos céus e diz, não há quem me busque. Ou seja, não há quem me queira pelo que eu sou. Me buscam por causa do que eu posso dar. Vão atrás de mim em razão dos benefícios que eu posso dar. Mas me buscar, não há quem busque. Aí o versículo 12 diz, todos se extraviaram. A uma fizeram-se inúteis. E não há quem faça o bem, não há um sequer. É triste, irmãos, o pecado, não é? Olha a descrição que vem a partir de agora do versículo 13. Olha a descrição. A garganta deles é sepulcro aberto. Esse texto aqui, Paulo pega do Salmo 5, versículo 9. Lá no Salmo 5, versículo 9, Paulo não está inventando nada. Paulo pega textos da Bíblia. E no Salmo 5, versículo 9, já se dizia isso. E Paulo mostra que é Deus que está vendo a humanidade, desde o Salmo até aquele momento. Pastor, como assim? A garganta deles é como um sepulcro aberto? Olha quem nós somos, irmãos. Você teria coragem de ir no cemitério hoje e abrir uma tumba e ver o que está lá dentro? Fede, né? É um mau cheiro, não é? Deus diz, olha, o pecado fez com que os homens, no tocante à sua capacidade de comunicação, de falar, diante de mim, sejam covas abertas. Eles não têm o que dizer. Fede o que eles falam. Fede o que eles dizem. E o pior não é isso. Olha o que diz o próximo versículo. E com a língua urdem enganos, veneno de víbora nos seus lábios. A língua é peçonha de cobra.
O veneno da serpente do Éden foi tão terrível que a língua é produto desse veneno. Você está vendo como Deus enxerga a humanidade pecadora? E o pior, não há homem que não peque. Eu acho interessante exatamente o próximo versículo, quando diz assim: a boca eles têm cheia de maldição e amargura. Isso está lá no Salmo 10. Ele não está inventando nada. Deus diz, olha, a boca deles é algo estranho, é só maldição, é amargura, é só rancor, é só reclamação. Agora, assustador, irmãos, assustador é o versículo 15, o versículo 16 e o 17. Porque Paulo retira isso de Isaías 59, 7 e 8. Olha o que diz aqui, irmãos. Os seus pés velozes para derramar o sangue. O homem, sob o domínio do pecado, ele é alguém tão terrível que ele corre para matar. Pés, corre para matar. A alegria dele é tirar a vida dos outros. A alegria dele é tirar a paz dos outros. A alegria dele é fustigar os outros. A alegria dele é machucar os outros. É pés correndo para o mal. Os seus caminhos há destruição e miséria. E desconhecem o caminho da paz. E o versículo 18 diz: não há temor diante dos meus olhos. Ou seja, a falta de temor é o que literalmente gerencia a vida de quem está no pecado. De quem está no pecado. Você entendeu que tipo de seres nós nos tornamos quando Adão comeu aquela terrível fruta? Você entendeu o que aconteceu com o homem, imagem, semelhança de Deus? Você entendeu o que o pecado faz? Pastor, eu não acredito que Deus vê a humanidade assim. Ah, é? Pois é. Mas, pastor, graças a Deus, uma descrição horrível dessa é só de quem está longe de Deus, né? Pegue, por gentileza, o versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Isto inclui exatamente eu e você. Agora escute. Não é à toa que Gênesis 3 e 15, Deus tem que dizer: eu vou resolver este problema. Eu vou resolver esse problema. E aí Deus disse, olha, eu vou botar inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A serpente vai ter o poder de ferir o calcanhar, mas a mulher vai arrebentar a cabeça da serpente. Essa é uma promessa que nenhum de nós, homens, poderíamos cumprir.
Porque como é que nós vamos destruir o mal se nós somos escravos do mal? Me responda. Como é que eu e você vamos destruir o mal se nós somos dominados por ele? É sério, irmãos. Quantos de nós pega o WhatsApp para abençoar a vida do outro? A maioria de nós não perde uma única oportunidade de arrebentar o outro. E olha que já temos Cristo. E quem não tem Cristo? Você está vendo a descrição aqui? É por isso que Paulo diz, não há sociedade entre o filho da luz e o filho das trevas. Presta atenção em algo. Gênesis 3:15 está dizendo o quê? Está dizendo que o homem não podia mais viver no jardim do Éden, o jardim de Deus, porque Deus não permite um ser como ele descreveu aqui, que no seu jardim esteja. E aí um problema sério. Como é que a gente vai resolver o problema? Se nós somos escravos do pecado. Se nós somos escravos. E se nós somos esse tipo de ser aqui descrito. Graças a Deus, Gênesis 3:15 diz, de um descendente de uma mulher que iria mudar esse quadro aqui. E é por isso que em Romanos 3, versículo 21 diz, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pelo favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus teve que mandar seu filho para punir todos os pecados em Cristo. E aí, punindo todos os pecados em Cristo, todos aqueles que aceitassem seu filho poderiam ser recebidos por ele. E foram justificados. Olha o versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, em Cristo, Deus pune todos os pecados, para que quem cresce em Cristo pudesse obter a salvação. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está a jactância? Vamos lá, meu irmão. Cadê o orgulho? A gente pode erguer a cabeça e dizer nós somos alguma coisa? Onde está a jactância? Eu e você somos algo? É? Foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Sabe o que significa isso? Significa que todos pecaram. Mas Jesus morreu por
todos. E um dia todos ouvirão a pregação do Evangelho, que diz, meu amigo, você merece a morte, porque Deus te vê assim. Mas Deus arrebentou seu filho para punir o seu filho no seu lugar. E se você acreditar nisso, você tem aceitação da parte de Deus. Porque eu e você não podíamos aguentar a punição. E aí o crer em Cristo, a fé em Cristo, significa o quê? Significa reconhecer que nós somos esses seres que nascemos e somos podres até o último fio do nosso cabelo. É isso que eu e você somos. E se não é o amor de Deus, a misericórdia de Deus, enviando Cristo, nós estaríamos perdidos. E nós só somos aceitos por Deus por causa de Cristo. Nós só somos amados por Deus por causa de Cristo. Nós só seremos salvos eternamente por causa de Cristo. Se com tua boca confessares e em teu coração credes que o Senhor Jesus é o Senhor, aí você é salvo. Crê no sangue dele, aí você é salvo. E o que é interessante é que o versículo 26 diz, sendo justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Sabe o que significa isso? Significa, meu amado irmão, que nós somos tão podres que até o que a gente faz só é recebido porque Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. E é uma verdade. Daí toda a vida cristã. Preste atenção em 3 termos teológicos que você tem que saber a partir de agora. Quando você ouve o Evangelho e você acredita que Jesus Cristo morreu por você e você diz, eu sou esse indigno pecador que merecia o inferno e Senhor Jesus, eu te aceito de todo o meu coração e eu aceito o seu sangue, na hora você é justificado. Deus diz, eu te declaro justo de todos os pecados, eu te declaro justo de todos os pecados já cometidos. E aí, se naquele momento você morrer como ladrão na cruz, você é recebido nos céus. Pastor, e se eu não morrer depois que eu aceitei Jesus? Muito bem. Não pense que a vida de pecador acabou. O pecado ainda existe. Ainda somos tentados por ele. E aí nós entramos numa segunda fase da vida cristã. Se você e eu não demos a sorte de morrer como ladrão na cruz e de viver depois de aceitar Jesus, então eu e você vamos passar por aquilo que se chama santificação. Santificação é a cada dia ter acesso à revelação de Deus e se submeter à revelação de Deus. Cada dia. Cada dia abandonar o pecado. Cada dia rejeitar o pecado. E ainda que caiamos, crer no advogado que está do lado do Pai intercedendo por nós, porque preste atenção em nome de Jesus. Jesus morreu não foi só pelos seus passados e pelos seus fatos pretéritos e pelos seus pecados passados. Jesus morreu pelos seus pecados passados, pelos pecados de hoje e pelos pecados de amanhã. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Então o Senhor morreu por todos os nossos pecados, de ontem, de hoje e de amanhã. O que eu não posso mais é, de novo, ser dominado pelo pecado. O que é a santificação? É eu lutar contra o pecado. E agora eu tenho condições de vencer o pecado. Sabe por quê? Porque agora eu não sou mais escravo. Oh, aleluia! Eu não sou mais escravo. Antes de aceitar Jesus, eu era escravo. Agora eu não sou mais escravo. Eu agora sou livre. E eu venço o pecado não porque eu quero. Eu venço o pecado porque eu fujo do pecado e eu vou para perto de Cristo. Essa é a dica. Pecado não se enfrenta. Pecado se corre dele. E a gente corre para Jesus. O pecado nos assedia toda hora. O que a gente faz com o pecado? Corre. E corre para onde? Para Jesus. O que é a santificação? A santificação é a luta do crente diária contra o pecado. Eu e você podemos vencer o pecado? Não. Não confie em você, não confie na sua carne, não confie na sua força, não confie em você. O primeiro homem que confiou nele, botou a gente nessa fria inteira e o nome dele foi Adão. Não confie em você. Foge do pecado. Foge do pecado. Vai para perto de Cristo. Resiste o pecado junto com Cristo. Você acha que você tem forças e é o super-homem? Ah, é? Você se lembra da história de Sansão? Sansão era nazireu desde criança, separado para ser juiz do povo de Deus. Um grande homem. Sansão começou a brincar com o pecado, brincou mais um pouquinho com o pecado, aí se aproximou do pecado, aí começou a gostar do pecado. O que aconteceu com ele? Perdeu os olhos. Se tornou escravo e bobo da corte nos filisteus. Preste atenção. A coisa mais difícil do mundo a gente já teve. Deus agora nos olha em Cristo. Você vai sair de Cristo. Você vai correr depressa de Cristo. Deus nos olha em Cristo. Antes Deus nos olhava distante de Cristo. E o olhar de Deus é esse que está em Romanos capítulo 3. Agora não, Deus nos olha em Cristo. E aí quando Ele nos olha em Cristo, Ele vê antes Cristo. Fiel, justo, verdadeiro, amoroso, todo-poderoso, gracioso, Filho perfeito. Ele nos olha em Cristo. Ele nos olha de cima a baixo. Deus nos olha, não é de baixo para cima não, é de cima para baixo. Porque Ele antes vê a cabeça, ou o cabeça que é Cristo. Aí depois Ele vê a gente. No raio-x de Deus, graças a Deus, diríamos assim, Ele nos olha de cima a baixo. Então presta atenção. Você está vendo como Deus odeia o pecado? Você viu a descrição de Romanos capítulo 3? O nojo que Deus tem do pecado. Nós éramos tão incapazes que Ele teve que mandar seu filho para consertar o problema do pecado. Onde é que a gente tem que estar agora? No Filho. No Filho. Escondido no Filho. Só que o pecado nos assedia todo dia. Só que nós não somos loucos de brincar com o pecado, de sermos companheiros do pecado, de adular o pecado, de simplesmente abraçar o pecado. Pecado, a gente sai fora, a gente foge. A gente foge para perto de Cristo, que é quem nos dá força. E aí,
De vez em quando, porque a vida do crente não é cair. A vida do crente é de vez em quando ocorre a queda, se levantar. Se levantar. Interessante, né? Há textos que me chamam muita atenção. Por que será que a Bíblia diz que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes o Senhor o levanta? Porque é 7, não é 70, tá bom? Porque a vida do crente não é viver em pecado, não. 70 vezes 7 é o perdão que a gente libera. Eu e você não fomos chamados para viver 70 vezes caindo e 70 vezes o Senhor levantando. Não, o pecado, depois que a gente aceita Cristo, ele é um acidente na vida da gente. Ele não é comum, ele é acidente. Olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Agora o perdão é 70 vezes 7. Pecado não é 70 vezes 7. Pecado é só 7. É de vez em quando. Perdão é toda hora. Você entende isso? Santificação. E vou lhe dar uma dica. Não acredite em você nem na sua força. O pecado chegou perto? Corre para Cristo. Corre para a igreja. Corre para a tua família. Corre para a palavra. Corre às léguas. E aí você vai ver que você vai cair de vez em quando. Mas o Senhor vai te levantar todas as vezes. Então, a santificação é um processo eterno de nossa vida aqui na face da terra, de ir deixando as coisas pecaminosas por amor àquele que nos fez com que o Pai olhasse diferente para nós, porque o Filho é que nos limpa. Estando no Filho, o Pai nos aceita, nos vê diferente. Fora do Filho não há salvação. Por isso que Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta. Agora, preste atenção. Você pelo menos não é mais escravo do pecado. Você só peca se quiser. Eu só peco se eu quiser. Nós não somos mais escravos. Só que agora tem algo muito lindo. Calma que o melhor ainda vem. Deus nos prometeu a glorificação. Nós teremos um novo corpo. E nesse novo corpo, ninguém mais será tentado pelo pecado. O pecado não terá mais poder sobre nós. O pecado não terá mais influência nenhuma sobre nós. Por isso que quando tivermos um novo corpo, nós teremos condições de ser, na Nova Jerusalém, reis e sacerdotes. Porque ser rei e sacerdote do grande rei, do grande Deus, do Senhor do universo, tem que estar numa posição muito alta, não tem que estar, não? Então, calma. Calma. Santifique-se, santifique-se. Gente, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, santifique-se. Santificação é o quê? Eu e você sabemos o que é pecado. O pobre coitado que não aceitou Jesus não tem nem noção do que é pecado. Ele é aquele ser descrito em Romanos 3. A gente já saiu disso, a gente está escondido em Cristo, a gente está em Cristo. A gente tem condições de dizer não ao pecado e andar em vida. Para que um dia o pecado não tenha mais domínio sobre nós. E para que isso aconteça, 2 coisas foram necessárias. Primeiro, o sacrifício de Cristo, cumprindo perfeitamente a exigência de justiça de Deus, que eu e você não podíamos cumprir. E depois a advocacia de Cristo. Você sabe por que Deus, o Pai,
não fulmina a mim e a você? Porque nós temos um advogado diante do Pai intercedendo por mim e por você. Só tome um cuidado, meu amado irmão. Isso serve para mim e para você. Chegará um momento em que ele não será mais advogado. Ele será o próprio juiz. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós para fugir do pecado. E de vez em quando cairmos, contarmos com a advocacia perfeita de Cristo e não voltarmos mais a pecar, até que um dia o Senhor nos receba em sua glória e o pecado nunca mais terá domínio sobre nós. Me responda agora, por gentileza, será que o ato de Adão e Eva comer aquele fruto, como sempre me pergunto, será que não foi um ato assim tão simples? Por que Deus ficou tão chateado? De simples não teve nada. De problemático teve tudo. E olha o que Deus teve que fazer para reconciliar consigo o homem, irmãos. Olha o que ele teve que fazer para reconciliar consigo o homem. Mas eu quero terminar te lembrando João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida o quê? Eterna. Então, meu amado irmão, ao olhar para Gênesis 3:16, não se esqueça de Romanos 3 e não se esqueça de João capítulo 3. Olha aí, pastor, o senhor está me levando a acreditar em números. Irmãos, é mera coincidência. Eu vou pegar tudo que é 3 da Bíblia, eu vou ler e você vai ver que vai dar certo. Vai dar nada. Presta atenção, é mera coincidência. Mas que realmente é uma coincidência muito bonita, né? Você tem em Gênesis capítulo 3, o homem caindo. Você tem em Romanos capítulo 3, Paulo dizendo, olha como Deus vê um ser humano caído. Por isso Deus envia Cristo para que isto justificar. E quem crê nele é justificado. E quando você pega João capítulo 3, lá diz sobre o amor de Deus por essa criatura que somos nós. Amados irmãos, nunca se esqueça que, ao contrário do que os homens pensam, Gênesis 3 é mais sério do que a gente pensa. Muito mais sério. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse momento tão bom na tua presença. Senhor, nós tínhamos uma noção do quanto o pecado era repugnante, mas nós não tínhamos a noção completa, Deus. Obrigado, então, por Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, que mostram que toda a humanidade está perdida. E Romanos capítulo 3, que descreve, fecha, como alguns dizem, com chave de ouro a descrição da repugnância que o pecado traz. E ajuda-nos a entender que tu não falas à toa, que a tua palavra é o que há de mais importante. E que tu esperas de cada um de nós compromisso com a tua palavra.
Muito obrigado por João capítulo 3, pelo teu amor, amor imerecido, graça imerecida. Muito obrigado por Cristo e toda a tua ira ter caído sobre ele. Muito obrigado, ó Deus, pela reconciliação, pelo perdão, pela justificação. E obrigado, Senhor, porque agora nós temos força, nós não estamos mais escravos ao pecado. Nós nos libertamos dessa escravidão e hoje o pecado é uma opção para nós, ó Deus. É sim, nós temos condição de fugir dele e fugir para perto de Ti e ir nos santificando até um dia em que nada mais nos atingirá no tocante ao pecado, porque Tu nos dará um corpo isento do poder e da influência do pecado, e nós Te glorificamos pela glorificação que existirá e prometida por Ti se cumprirá. Amém e amém. Irmãos, eu creio que realmente ficou bem claro a questão de Gênesis 3. Nunca mais, ao ler Gênesis 3, diga: poxa, mas foi só um erro. Um erro que faz Deus nos ver exatamente como está em Romanos 3. E agora você vai ver que tudo que diz em Romanos 3 começa a acontecer com Gênesis 4, o primeiro homicídio, com Gênesis 5, 6, 7, 8 e 9. E a humanidade vai caindo até que Jesus venha e liberte o homem da escravidão do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós temos a alegria de ter você essa noite conosco. Que felicidade! Nós estamos pegando as quartas-feiras e estamos aproveitando para aprofundar tudo aquilo que estamos estudando em Gênesis, e nós vamos crescer e crescer e crescer e crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Na quarta-feira que vem nós teremos um outro pastor nos ajudando e ele vai trabalhar todo o assunto da semana que vem, que é a questão relacionada ao dilúvio, a Noé, e Gênesis capítulo a capítulo, capítulo a capítulo, nós vamos crescendo e o Senhor vai nos abençoando. Glória a Deus. No Gênesis, ele é semente imortal da mulher. Ele é um líder seguido por fé. Levítico é o sacrifício de oferta e perdão. Em Números, herança e organização. Em Deuteronômio é fé em ação. Em Josué, ele é o capitão vencedor. A Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo realiza um lindo projeto de leitura bíblica diária desde o mês de março de 2019. Já estudamos capítulo por capítulo todos os 27 livros do Novo Testamento. Foram 15 meses de pura dedicação e 391 comentários foram produzidos pelos nossos pastores e obreiros do ministério da IEPBC. Tudo está registrado e disponível no nosso canal do YouTube. Mas a palavra de Deus nos convida a ir mais fundo. Em Oséias capítulo 6, versículo 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Jesus. E agora chegou a vez de estudarmos o Velho Testamento. Comentaremos capítulo por capítulo dos 39 livros que ele possui. E todos os dias, com exceção do domingo, a partir da meia-noite, disponibilizaremos os estudos para todos os nossos queridos irmãos. Este lindo projeto agora continua no mês de junho. Comece então a leitura bíblica diária do Velho Testamento.
Esteja conosco e venha aprender mais e mais da Palavra de Deus. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.